Torcida rubro-negra, estamos aqui de volta, mais um vídeo do Rubro-Negros Arretados. A gente pede a você que se inscreva no canal, que acione o sininho das notificações e dá teu like. Dá like! Fortalece o nosso canal aí, gente. Vamos começando já que a gente tem muito assunto para hoje, né? Solta a vinheta, vice! Vê só, gente. Vou começar falando aqui com vocês a respeito da convocação de Angelotti. Então, nossa seleção brasileira está aqui com o respectivo grupo de jogadores, né? O goleiro é Alisson, Bento e Hugo Souza. Depois a gente tem aqui os laterais: Danilo, Wanderson, Alex, Sandro, Carlos Augusto, temos Wesley e a gente tem como zagueiro Alessandro, Beraldo, Léo Ortiz, Marquinhos. De meio campista: Andrés Pereira, Andrés Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Ederson e Gerson. E os atacantes são Antony do Betis, Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham e Vinícius Júnior do Real Madrid. A gente nessa convocação, inclusive, a gente teve alguns jogadores, né, que atuam junto no futebol brasileiro, que são jogadores do Flamengo, né? Além de representantes também do Palmeiras. A maioria dos jogadores da nossa seleção, geralmente já há um bom tempo, eles vêm sendo convocados, são brasileiros que jogam em times, né, de fora, na sua maioria na Europa. E a gente espera, assim, com muita fé, né, que Angelotti ele possa mudar a realidade da nossa Ancelotti, né, da nossa seleção brasileira, até mesmo porque é a primeira convocação dele. É verdade. E ele pretende fazer alguns amistosos, mesmo acredito tendo algum jogo ainda pendente, né, da eliminatória da Copa, né? A gente tá ali numa posição não muito cômoda, que a gente tá na classificação final ali, daqueles que vão direto para a Copa. E aí a gente fica na expectativa, até mesmo porque hoje a CBF se tornou assim um turbilhão de informações e de situações que a gente ainda não conseguiu raciocinar de maneira clara. A intervenção de formas, né, muito negativas, até mesmo porque se você elege um presidente de uma federação que representa o futebol nacional, a gente espera que ele tenha um caráter idôneo, né? Seja uma pessoa honesta. É claro. E infelizmente não foi o que a gente percebeu, né? O pessoal está fazendo várias investigações aí a respeito do comportamento do nosso ex-ilustre presidente. Isso daqui dá uma cadeia. Então vamos voltar para o que interessa, né? Vamos falar de futebol. Sábado a gente vai ter aqui a final, né, da Champions. Então eu vou falar um pouquinho rapidinho aqui para vocês, certo? A gente tem aí a final, vai ser entre Paris Saint-Germain e a Inter de Milão. Vai ser às 4 horas da tarde, nesse dia 31, né? Sábado agora. E com certeza vai ser um espetáculo. As duas equipes surpreenderam, né? A Inter, ela eliminou o Barcelona e o Paris Saint-Germain, o papão que era o Arsenal. E aí a gente espera que isso venha reavivar o sentido do futebol, que realmente é um futebol arte, um futebol que é bonito da gente ver. Eu mesmo já venho acompanhando há vários anos as finais da Champions. É mesmo, é? E assim, até em relação à participação de brasileiros, a gente sempre tem alguém que representa bem o nosso país na final da Champions League, que é se não o maior, mas um dos maiores campeonatos de liga e de clubes do planeta. A gente realmente só pode dar uma pincelada, que a gente precisa dar uma agilizada no vídeo. E aí eu vou conversar com vocês também, pessoal, a respeito do Mundial de Clubes, tá? Eu já pego o gancho aqui da Liga dos Campeões e passo para o Mundial de Clubes. A gente, para vocês terem uma ideia aí, a estreia dos times brasileiros, né? A gente tem 3 cariocas em um time de São Paulo, né? O Botafogo vai estrear aqui contra o Seattle Sounders. O Fluminense vai pegar nada menos nada mais do que o Borussia Dortmund. O Palmeiras pega o Porto, e aí eu acho que está mais equivalente. E o Flamengo pega o
Esperance da Tunísia. Eu acredito que o vai pegar uma pedreira maior vai ser o Fluminense, né? O Borussia é um time tradicional, né, da Alemanha, e ele é um time que ele tem muita força, apesar de que os jogos, né, o Mundial de Clube vai ser disputado nos Estados Unidos. Então a gente também vai dar uma pincelada aqui, gente, na série C e D, né? Que aí a gente vai falar um pouco dos nossos queridos colegas Náutico, Santa Cruz, Retrô e Central. Na série C especificamente Retrô e Náutico. Então aí a gente coloca aí para vocês, o Retrô vai pegar o Guarani, tem que ganhar esse jogo, né? O Retrô não está numa posição muito boa, apesar de tá tendo um bom desempenho na Copa do Brasil. E o Náutico vai pegar o ABC. A gente lembra vocês que o Náutico está aqui, ó, na 13ª posição e o Retrô está na 15ª. Náutico com 8 pontos e Retrô com 7. E aí eles precisam estar aqui entre os 8 para estar numa zona mais confortável. E aí a gente já vai falar também com vocês, a gente já vai passar para a Série D. Série D que está o nosso querido e ilustre Santa Cruz. Olha só o que eu achei. E daí? Olha o que eu achei. E também o Central, que são os clubes que representam Pernambuco na Série D. O Santa Cruz e o Central, os dois eles estão na zona de classificação e provavelmente vão se classificar para a próxima fase. Tá? O próximo jogo do Central vai ser com o 13, tá? O 13 de Campina Grande. E o Central está aqui, ó, na 3ª posição com 10 pontos. Né? Santa Cruz está com 16 pontos, é o líder, e provavelmente esses clubes do nosso estado estarão passando para a próxima fase. Falar um pouquinho aqui da Série A. A gente vai ter um jogo, né, com o Mirassol, é o último jogo antes do Super Mundial, tá? E esse jogo ele vai ser disputado num horário meio que atípico, que é às 11 horas da manhã, tá? No domingo. Eu sugiro a vocês que almocem antes, para não ter nenhuma indigestão. E eu venho comentar com vocês a respeito de uma situação que eu estava acompanhando, né? Foi até sugestão do nosso querido Adriano, que acompanha nossas lives, está junto com a gente aí no canal. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Que uma entrevista de Yuri Romão, eu acho que é canal do Edinho do Esporte, alguma coisa assim, e repassada até por Thiago Domingues, que é o rapaz lá da TV Rugido. O que me chamou mais a atenção é a tranquilidade de Yuri Romão. O cara conversou com ele a respeito dos impactos que seria, né, descer para uma Série B e o que a direção do esporte estaria fazendo para prever ou tentar já articular alguma coisa referente a essa situação, né? Até mesmo porque é uma coisa que vem se configurando a cada jogo. E aí o Romão apenas colocou o seguinte, que foram feitos contratos com os jogadores e apesar dos valores na primeira divisão serem altos, esses jogadores têm cláusulas nos contratos que reduz os valores se o Sport cair e ele vier a disputar a Série B pelo Sport. Ele disse que não entendia o porquê a torcida estava tão empolvorosa em virtude da atual situação do Sport, né? O cara tá totalmente não tem noção do que está acontecendo, né, João? Falou de uma maneira tão tranquila que parecia que a gente estava entre os 4 da primeira divisão. Eu me senti assim, fumando um baseado. Porque eu acho que o cara ele tava querendo entrar na mente da gente e pensa que a gente é besta, que a gente é cego. Falou inclusive de maneira atual, dizendo que a gente estava na 10ª rodada, que a gente ainda tem um jogo contra o Mirassol, que o crescimento da equipe é evidente, haja visto o jogo com o Internacional. A verdade de hoje é a mentira da manhã, né? E a mentira de hoje é a verdade da manhã. Meu irmão, ele deu um chute em mim, deu um murro na minha cara, porque a gente tá com 3 pontos na 10ª rodada, um aproveitamento de 10% e o cara tá falando como se a gente tivesse tido um aproveitamento de 100%, de 90%. Isso significa, minha gente, que de 30 pontos a gente ganhou 3. De 30 a gente ganhou 3.
E a gente tem esse jogo com o Mirassol agora. Mesmo que a gente vença o jogo, a gente não sai da lanterna. A gente vai só se aproximar de Juventude e Vitória, se eu não me engano, que estão com 8. Não, Juventude e Santos, que estão com 8 pontos. Vitória está com 9. E a gente tá aí, nesse rolo, e o cara, né, levando as coisas como se tivesse tudo bem, tudo tranquilo. E teve outra coisa impressionante que ele disse, viu? Disse que a gente não vai descer. Tá bom, tá certo. Que ele vai fazer tudo, todo o possível, imaginário e inimaginário, para que a gente permaneça na primeira divisão. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. É, gente. É com essa declaração aí do nosso querido Yuri Romão, mandatário do Sport Clube do Recife, que a gente vai se despedindo, tá certo? Os resultados mostram outra coisa. E aí, João tá dizendo que o resultado mostra outra coisa, mas eu tô esperando. Eu tô esperando, que parece que tudo é invenção da torcida e da mídia, né? E ele tá aí no País das Maravilhas, enxergando outro Sport Clube do Recife. É, por causa de cachaça, né? Se der certo, tudo bem, eu retiro o que eu disse. Se não, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. A gente pede para que você continue se inscrevendo no canal, acionando o sininho das notificações e dando seu like. Fui, gente!